Quem aí não gosta de uma boa série medieval? Pois saiba que você não está sozinho nessa barca e que as séries medievais sempre estiveram entre os títulos mais buscados da Netflix. Eu sou o Pablo Zorzi e hoje eu trago para você uma lista com as 13 melhores séries medievais que você não pode perder na Netflix. Fica comigo! A nossa lista de séries medievais começa com um título bem popular na Netflix, e se trata de The Last Kingdom, ou em bom português, O Último Reino. A história dessa série gira em torno da mais violenta e cruel era inglesa, o século IX. Sendo assim, ela remonta a uma época de muita instabilidade, onde a Grã-Bretanha estava dividida em vários reinos que eu nem preciso dizer que adoravam guerrear entre si, porque né? Parece que naquela época, se não tinha guerra, não tinha graça a vida. Então pode se preparar que The Last Kingdom vai preencher a sua necessidade de dramas, conflitos, bons diálogos e muitas cenas de batalha. Outro fato interessante que pode fazer você aí gostar dessa série em particular é que ela também se preocupa em mostrar para o público as sangrentas invasões nórdicas que aconteceram na ilha. Some uma guerra entre reinos com os vikings invadindo o território e o resultado são algumas das cenas de batalhas mais épicas da televisão. E por falar em invasões nórdicas, outra série que não pode ficar de fora da lista, que dispensa apresentações e que muita gente ainda não viu, é Vikings, que inicialmente surgiu para contar a história da lendária figura nórdica Ragnar Lothbrok, na série interpretada pelo Travis Fimmel, assim como suas viagens e conquistas ao lado de seu irmão Rollo e do seu melhor amigo Floki. No entanto, com o avanço da história baseada em fatos reais, a série gradualmente mudou seu foco para os filhos de Ragnar e suas próprias jornadas, especialmente Ivar e Bjorn. Meu amigo, se você ainda não assistiu Vikings, acredita em mim. Liga aí o teu dispositivo, abre a Netflix e começa logo, porque você está perdendo tempo. O History Channel é um canal que aposta muito em séries históricas. E aproveitando a onda de sucesso de Vikings, a trama Nightfall foi outra grande aposta da emissora de TV. Aliás, embora a fórmula pareça bastante repetitiva, dessa vez o History Channel se reuniu para contar mais uma vez a história dos Templários. A série tem Sir Landry como protagonista. Esse personagem, aliás, é um herói que foge dos padrões. Isso porque ele é moralmente questionável e sente na pele os problemas que surgem na vida quando se é um cavaleiro templário que não resiste à tentação e acaba pecando mais do que a maioria. Se você é um daqueles que não conhece a história da origem da data Sexta-feira 13, então Nightfall, além de ser um ótimo divertimento, vai te ensinar sobre o processo de cristianização dos povos bárbaros que invadiram a Europa no início do período medieval. Outro seriado mais recente de um drama épico com inspiração medieval é The Witcher. A série reafirma a noção de que uma boa base de história real somada a muita mitologia e fantasia pode ser uma receita bem divertida para agradar até os fãs mais criteriosos. Baseada no jogo de videogame do sucesso e nos livros de Andrzej Sapkowski, desculpa a minha pronúncia, eu confesso que o meu polonês está meio enferrujado, The Witcher se inspira no maravilhoso e pouco explorado conjunto mitológico do leste europeu. Além disso, usa dessa mitologia como pano de fundo para nos apresentar o anti-herói Geralt, interpretado por Henry Cavill, um bruxo com poderes especiais que mata monstros por dinheiro. The Witcher foi um sucesso estrondoso desde o lançamento, mas a verdade é que algumas pessoas ainda não criaram coragem para dar play e assistir. Então, se você é uma dessas pessoas que precisava de um empurrão para destravar de vez, o empurrão tá dado. Outlander é baseada na saga literária A Viajante do Tempo. O enredo da série narra a vida de Claire, uma enfermeira de combate na Segunda Guerra Mundial, que acaba viajando no tempo para o ano de 1743 e imediatamente é inserida em um mundo desconhecido de aventuras que a fazem temer pela própria vida. A personagem, casada no século XX, termina se aproximando de Jaime, um jovem e romântico guerreiro escocês, e fica dividida entre dois homens em diferentes fases de sua vida, irreconciliáveis, o passado e o presente. Para finalizar, eu te digo que Outlander é uma boa pedida aos espectadores que gostam da mistura de romance com uma ótima ambientação medieval. Outra excelente opção na Netflix para quem gosta de séries medievais é Carta ao Rei. Na história, acompanhamos os ideais de um príncipe cruel que ameaça lançar o mundo nas trevas, quando um jovem cavaleiro em treinamento chamado Tiuri embarca em uma jornada épica para entregar uma carta secreta ao rei. Ao longo do caminho, Tiuri inesperadamente descobre estar no centro de uma profecia mágica
que prediz a ascensão de um herói que pode derrotar o príncipe e restaurar a paz no mundo. No entanto, para sobreviver a essa perigosa jornada, o jovem terá que aprender o que significa ser um verdadeiro cavaleiro e um verdadeiro líder. Reinos rivais, garotos predestinados, profecias antigas, carta ao rei, tem de tudo que um espectador de séries medievais gosta. Mas infelizmente não há muita novidade na trama, além daquelas que os fãs de fantasia já conhecem. Ainda assim, se algum dia você tiver meio sem o que assistir, vale a pena dar aquele play para pelo menos conferir se você vai gostar. Spartacus conta a história de Spartacus, um escravo de guerra romano que se tornou gladiador e liderou a mais famosa revolução na Roma antiga. Quando é separado da esposa, Spartacus é jogado em uma arena para a diversão do povo, mas surpreende todos quando vence todo mundo nas batalhas, deixando claro que não vai sossegar enquanto não reencontrar a sua família. Inicialmente interpretado por Andy Whitfield, o ator que dava vida ao personagem principal precisou ser substituído por Liam McIntyre, após a morte de Andy em decorrência de um linfoma. Com altas doses de violência e cenas sexuais, Spartacus é parada obrigatória para todos os amantes de uma boa história medieval. A Catedral do Mar é uma opção interessante não só para as pessoas que gostam das séries medievais, como também para aquelas que gostam de séries espanholas. La Catedral del Mar situa sua história no século XIV, onde o personagem principal é um camponês que vê o seu pai ser morto por um poderoso e vingativo senhor feudal. Determinado a se vingar, Arnau é obrigado a trabalhar na construção de uma igreja chamada Santa Maria del Mar, mas nem por isso esquece o desejo de vingança e de se libertar do controle e domínio do reino. Na história, o protagonista ainda é acusado de ser amante de uma mulher judia e filho de uma bruxa, tornando marcantes as cenas do seu julgamento e interrogatório. A Catedral do Mar tem só 8 episódios, fazendo com que dê para maratonar e terminar de desvendar a história, tudo num só fim de semana. A Catedral do Mar, anota aí que é uma boa pedida. Marco Polo é uma série em que a história gira em torno da vida do comerciante italiano do século XIII. A série narra as desventuras do explorador nos anos que serviu na corte de Kublai Khan, conquistador mongol, neto do grande Gengis Khan, que havia estendido seus domínios sobre o norte da China e fundado a dinastia Yuan. A série é inspirada nas histórias que Marco Polo descreveu em suas viagens, tendo vivido na corte por 17 anos e percorrido boa parte do império. Embora essa série tenha durado apenas 2 temporadas, ela é rica em dramas de personagens e tem algumas reviravoltas bem interessantes, além de mostrar cenários luxuosos baseados na história oriental. Quem vê Marco Polo tende a dizer que ela é quase uma produção cinematográfica, o que também foi a causa do seu cancelamento, uma vez que a Netflix achou que ela tinha se tornado inviável financeiramente. Vai entender. Para quem gosta de séries medievais e ainda fica atento para aprender um pouco de história, sem dúvida Bárbaros é uma ótima pedida. A atração se propõe a contar um dos capítulos mais importantes da história ocidental, a luta dos povos germânicos contra o avanço do Império Romano. A produção de origem alemã situa sua história durante a Batalha da Floresta de Teutoburgo, conhecida também como o Desastre de Varo, em 9 d.C., em que guerreiros bárbaros dizimaram os soldados romanos. Outra boa pedida para quem está procurando conteúdo medieval na Netflix é a série Ladrões da Floresta, um drama histórico que tem 10 episódios baseados na vida de um fora-da-lei do século XVIII chamado Jean de Litte, um nativo de Aalst, hoje Bélgica. É importante dizer que o enredo apresenta Jean de Litte não apenas como um ladrão, mas também como um guerreiro benevolente amado pelas classes oprimidas daquela época, o que o faz ser uma espécie de Robin Hood. Ladrões da Floresta é uma aventura com traços de política e drama que foi baseada em um livro, e só por isso vale a pena ser vista. Então anota que essa dica é boa também. A série Cursed é uma ótima pedida para quem gosta das fábulas do rei Arthur, isso porque a série se propõe a contar essa história, mas de maneira um pouco diferente. No primeiro episódio, conhecemos Nimue, a grande heroína da série. Ela é uma adolescente com um presente misterioso, destinada a se tornar a poderosa Senhora do Lago. Após a morte da sua mãe, ela encontra um parceiro inesperado em Arthur, um jovem mercenário, em uma missão para encontrar um mago chamado Merlin e entregar a ele a antiga espada Excalibur. Ao longo de sua jornada, Nimue se tornará um símbolo de coragem e rebelião para os terríveis Paladinos Vermelhos e seu cúmplice, o Rei Uther. Tendo sido gravada apenas uma temporada, Cursed é uma daquelas séries que está longe de ser perfeita, mas que ainda vale a pena ser assistida.
Quando falamos em séries medievais, é impossível a gente não lembrar de Game of Thrones. Mas como essa é da HBO, a gente precisou recorrer a uma alternativa mais barata da Netflix. E é por isso que agora eu falo sobre o Grande Guerreiro Otomano. Essa é uma série que muitos fãs de Game of Thrones assistiram assim que a produção acabou. O Grande Guerreiro Otomano narra a vida do personagem histórico Ertugrul, líder de uma tribo turca. A série também conta a história do seu pai, o fundador do Império Otomano, Osman I. O diferencial dessa série para as demais da lista é o fato dela abordar a organização nômade na Turquia e como isso intensificou as disputas de poder, bem como batalhas históricas presentes até hoje naquela região. E aí, nerd, gostou da nossa lista? Então não esquece de dar uma olhada no conteúdo que a gente preparou para você aqui dos lados. Tem 100 indicações de séries para você assistir na HBO Max, tem indicações de filmes recentes com viagem no tempo, tem 10 fatos importantes do livro It, A Coisa, que não estão nos filmes por causa da censura, e também tem um onde eu tento explicar alguns finais de filmes que ninguém entendeu. Só clicar e assistir. Aproveita, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu sou Pablo Zorzi, esse é o Nerdice Narrativa. Fui!